Olá, eu sou Hamilton Quintela e sou o idealizador e responsável pelo programa de mentoria para alto desempenho High Achievers. E neste vídeo a gente vai falar sobre fazer o que a gente ama e saber lidar com as frustrações do caminho que a gente vai percorrer para fazer o que a gente ama e alcançar o nosso propósito. Eu costumo dizer para os meus mentorandos lá no meu programa de mentoria, no High Achievers, e onde você estiver assistindo esse vídeo, você vai ter aí o link para você conhecer mais sobre esse programa de mentoria. Mas espera, deixa eu falar o que eu tenho para te dizer nesse vídeo. Se fizer sentido para você, aí você visita o High Achievers e sabe mais sobre o nosso programa de mentoria. Costumo dizer para os meus mentorandos o seguinte: o primeiro passo para você fazer o que você realmente ama é, claro, descobrir o que você realmente ama. Parece uma questão tola, parece uma bobagem. Eu sei o que eu gosto, não é, ou do que eu gosto. Não é bem assim. Às vezes a gente precisa parar um tempo para entender o que a gente realmente gosta de fazer. O que a gente realmente ama, pelo que a gente realmente tem paixão. E aí tem uma pergunta que eu faço para os meus mentorandos que é a seguinte: se você tivesse a possibilidade de escolher o que você faria todos os dias, mesmo que você não ganhasse para isso? A que você se dedicaria todos os dias, mesmo se você não ganhasse para isso? O que eu estou falando aqui a respeito de ganhar, eu estou falando é de dinheiro, tá? Eu não estou falando de reconhecimento, notoriedade, nada disso. Eu estou falando de dinheiro. Se você não ganhasse, se você não fosse remunerado para fazer, o que você se dedicaria a fazer todos os dias? Isso é o que te dá prazer. Isso é o que você do que você gosta ou o que você ama fazer. Agora é interessante entender o seguinte: a ideia de fazer o que você ama tem que estar ligado a um propósito de vida. Isso é fundamental, eu também falo isso lá no nosso programa de mentoria. Sem um propósito de vida é muito difícil você estabelecer aquilo que você realmente ama fazer. E o propósito de vida não é só uma questão de gostar. O propósito de vida ele envolve 3 aspectos básicos. Primeiro, o que você gosta de fazer. Segundo, o que você tem talento para fazer. E terceiro, uma demanda, ou seja, pessoas que podem ser impactadas por aquilo que você faz. É uma tríade, né? São 3 elementos fundamentais. E a partir do momento que você tem um propósito de vida, fica muito mais fácil estabelecer do que você realmente gosta, o que você realmente ama e viver em função disso dia a dia, mesmo tendo que engolir alguns sapos de vez em quando. A gente já vai falar sobre isso. É claro que para você definir o seu propósito de vida há uma série de outras ferramentas que eu mostro lá no programa de mentoria do High Achievers. Mas é sempre bom ter em mente esses 3 aspectos. Quando a gente fala de propósito de vida, a gente está falando de paixão, a gente está falando de talento e a gente está falando de demanda. Ou seja, a gente precisa impactar alguém, porque senão a gente não transforma o nosso propósito de vida em missão, ok? E para lidar com as frustrações, porque sim, percorrer o caminho para alcançar o seu propósito vai gerar frustrações. Mas como eu sempre digo para os meus mentorandos, quando a gente não faz o que a gente ama, quando a gente não tem um propósito, a gente vive frustrado. E crescimento tem dor. Não existe um único caminho relevante para fazer algo que realmente vale a pena na sua vida, para fazer algo que deixa um legado. Não existe um caminho que tenha apenas prazer e recompensa. Aliás, esse é o grande problema das gerações que vieram logo depois da minha, porque elas estão sempre em busca de coisas prazerosas. Elas têm que ter recompensas instantâneas o tempo inteiro. Elas não podem passar por dor, elas não podem passar por contrariedades. Qualquer frustração derruba essas pessoas. A vida é feita de recompensas e perdas. E é isso que essas pessoas não conseguem entender. E é por isso que elas sofrem tanto. E como é que você vai lidar com as frustrações que vão aparecer ao longo do seu caminho, o caminho que você vai percorrer para cumprir o seu propósito de vida e para de fato fazer aquilo que você ama? 2 aspectos básicos. É claro, existe uma série de ferramentas. Eu mostro muitas dessas ferramentas lá no High Achievers para os meus mentorandos, mas basicamente, para lidar com a frustração, você precisa de 2 princípios básicos. O primeiro deles é ressignifique a frustração, ou seja, mude o foco. A frustração ela não pode ser encarada como um obstáculo. Você tem que encarar a sua frustração como um aprendizado. E quando você encara a sua frustração como um aprendizado, você não necessariamente mantém o desânimo. Um pouco desanimado você vai ficar, um pouco chateado você vai ficar. Tristeza é um direito seu, mas ela tem que ser passageira.
E quando você ressignifica a sua frustração, você consegue fazer esse tempo de passagem diminuir. E aí você consegue retomar as coisas. E você ganha, quando você trata a sua frustração como aprendizado, você ganha em resiliência, você ganha em força, você ganha em conhecimento, você ganha em ânimo, em disposição, vigor, potência. Então é fundamental você ressignificar, mudar o foco quando você se deparar com uma frustração. E o segundo princípio básico é: permita-se cair, mas prepare-se para se levantar. É um direito seu ficar desanimado, é um direito seu ficar chateado, é um direito seu ficar triste, mas isso não pode se transformar em desânimo constante, isso não pode se transformar em prostração. E aí, como é que você se levanta, né? Como é que você faz esse processo de retomada? Você ressignifica também, você reprograma as suas expectativas. Você tinha determinadas expectativas, a frustração é isso, são expectativas que você não alcança, você reprograma as suas expectativas. Entende que o mundo, as pessoas não vão agir como você agiria em determinadas situações. Reprograma as suas expectativas e retoma a batalha, passa a agir novamente, porque só tem poder quem age, e quem age na direção certa e na velocidade certa. Claro que existem outras ferramentas, como eu disse aqui, mas esses dois princípios são básicos para você lidar com as frustrações, se manter no caminho do seu propósito e fazer o que você realmente ama com felicidade diária. A felicidade não como um alvo, mas algo que vai te impulsionar. Falo isso em outros vídeos e falo muito também no High Achievers, o nosso programa de mentoria. E agora sim, se o que eu te disse aqui fez sentido, dá uma olhadinha no link e confere as informações, aprende um pouco mais sobre o High Achievers. De repente a gente pode se ver num processo de mentoria que vai transformar a sua vida. Um grande abraço, até os nossos próximos contatos.